imagens do helicóptero, a gente tem Ticiane Bichelli ao vivo com informação de São João cancelado. Imagine o impacto para a economia, hein? Com você, Tici. Pois é, né, Smetak? A gente já está tendo um impacto gigantesco na economia. E quando se fala nessas datas comemorativas, né, já tem balanços aí da FEComércio. Por exemplo, agora a gente está vivendo a Páscoa, quando tinha uma expectativa de crescimento aí de quase 5% e teve, na verdade, uma queda de quase 6%. Ou seja, se a gente somar esse crescimento com a queda, uma oscilação de 11% em relação ao ano passado, né? Então, um prejuízo muito grande realmente para o comércio. Depois vem Dia das Mães, a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer até lá, né? Já está relativamente próximo, no segundo domingo do mês de maio. É um período em que se vende, a segunda data que mais se vende no comércio, né? Depois só do Natal. E agora a gente tem a questão do São João. Um impacto grande. O governador da Bahia, Rui Costa, ainda não deu uma posição final em relação ao que vai acontecer, né? Se de fato o São João no estado vai ser totalmente cancelado, se vai ser adiado. Agora, 25 municípios, prefeituras já se manifestaram, então não vai acontecer São João em 25 cidades. E sobre isso que a gente vai conversar agora com Carlos Andrade, presidente da FEComércio, para falar um pouco desse prejuízo na economia, né? Como é que vai ficar isso? Por exemplo, bom dia, Carlos. Em relação ao São João especificamente, vocês já fizeram um cálculo aí do prejuízo nas vendas? Bom dia, ouvintes. Inicialmente eu queria desejar Feliz Páscoa para todos vocês, desejar especialmente para os jornalistas, que segunda-feira foi dia dos jornalistas. Eu queria estender essa Feliz Páscoa para todos vocês. A gente agradece. Sobre o nosso São João, nós estamos preocupados, porque realmente já houve um contato. Em torno de 25 prefeituras já desistiram, desmarcaram. Eu não sei se cancelaram o São João de 2020 ou eles vão postergar, porque se as coisas se normalizarem em 60, 90 dias, eu fico até a título de sugestão, o comércio ia ficar bastante satisfeito se agosto, setembro tivesse o São João. Eu acho que era importante, porque as perdas que o comércio está tendo já são muito grandes. E mais o São João, principalmente no interior, o São João é muito movimentado. E nós teríamos cidades como Amargosa, como Santo Antônio de Jesus, cidades como Senhor do Bonfim, que tem um São João muito participativo. Infelizmente, perdem uma boa parcela de sua renda, e fora a festividade, que é o momento de alegria que nós temos que comemorar. Com certeza. Aqui de Salvador, por exemplo, normalmente em torno de 1 milhão de pessoas, né, que saem da cidade para seguir ao interior do estado para curtir esses festejos juninos, São João, São Pedro, também o Santo Antônio. E, claro, tem um impacto muito grande em vários setores, na hotelaria, né, nos restaurantes, as pessoas vão lá, se alimentam. O próprio artesanato local também sofre esse impacto. Enfim, não movimenta a economia. E no setor que o senhor responde especificamente, né, setor mais o varejista aí, por exemplo, questão do vestuário, né? Muita gente acaba comprando peças para usar no São João, né? Tem um impacto grande, né, seu Carlos? Realmente existem dois setores que nós movimentamos, que é o comércio e o turismo. Realmente, você lembrou bem, o turismo existe uma queda muito grande e o comércio é o mais afetado. Porque geralmente se compra roupa, se compra sapato. Tradicionalmente o São João é uma festa popular, entendeu? E como tal, o movimento do comércio é muito grande. Depois do Natal e do Dia das Mães, é o São João o terceiro setor a movimentar o turismo e movimentar consequentemente o comércio, né? Consequentemente o comércio perde muito nessa época. Cidades do interior, como eu já falei, são muito prejudicados, porque às vezes usam muito a parte de hotelaria. Tem gente que deixa a casa, arruma a casa e aluga
por um preço que a pessoa se mantém 4, 5, 6 meses com aqueles recursos da casa. E com esse São João prejudicado pelo coronavírus, realmente é um prejuízo enorme para o comércio. Eu estava vendo aqui, seu Carlos, que setores como supermercados e de vestuário, né, que a gente mencionava aqui há pouco, as pessoas compram muitas roupas e comidas também, né, típicas nesse período, só esses setores teriam uma queda aí de 275 milhões, é isso mesmo? Com certeza. Nós estamos, a previsão que com essa queda, essa suspensão do São João, nós vamos ter aí uma queda, esse prejuízo muito grande, 23%, ou seja, quase 1/4% da economia fica parada por conta do cancelamento do São João no estado. Isso é péssimo para todo mundo. Além do desemprego, que a pessoa, muita gente desempregada, também o estado não arrecada, porque as prefeituras não arrecadam, entendeu? O pessoal que faz eventos, que faz shows, os artistas, também não recebe o cachê. A única saída é nós torcermos para que essa epidemia passe logo e nós possamos fazer, antes de terminar o ano de 2020, um São João fora de época. Pois é, né, Carlos? Muito bom. A gente está conversando aqui com o Carlos Andrade, presidente da FEComércio, falando aí do prejuízo, né, ao comércio em função do cancelamento desses festejos juninos. Inclusive, o senhor estava mencionando aí a questão das bandas, por exemplo, do contrato das bandas. Se tem uma banda de médio porte, só aí já são 100, por exemplo, contratos de trabalho em média, né? E cada pessoa dessa contratada também movimenta aí a renda familiar, né? Pelo menos 4 pessoas. Então é realmente um prejuízo muito grande. A gente está com Jéssica Smetak querendo interagir um pouquinho com a gente, Carlos. Pode falar, Jéssica. Estou aqui na escuta, repasso para ele. Pronto, eu quero trazer essa discussão a respeito do prejuízo para um tempo mais presente nosso, porque tem uma estimativa que a Bahia perca 1,5 bilhão, né, seja um impacto de 1,5 bilhão de reais durante os próximos 90 dias, né, durante a pandemia. Então, Carlos Andrade, a gente recebeu o seu abraço, né, de Feliz Dia do Jornalista, de incentivo para o nosso trabalho. A gente tem que se unir nesse momento e divulgar essa informação, porque o que acontece? O grande sobrevive a uma crise como essa, mas a maior parte da economia do estado da Bahia é do pequeno e do médio. Como é que a FEComércio está sentando com os nossos governantes para tentar estratégias de negociação para aliviar um pouco dessa crise e evitar que pequenos e médios produtores, empreendedores venham a falir? Porque 1,5 bilhão de prejuízo em 3 meses é muita coisa. Pronto, Smetak. Smetak falava aqui sobre esse prejuízo previsto de 1,5 bilhão em um período de 90 dias, 3 meses, né? Que é o que tem sido calculado. Como é que tem sido a postura da FEComércio, a negociação com o governo do estado, né? Para avaliar medidas para impactar o mínimo possível a vida, principalmente desses pequenos e médios empresários aqui no estado? Olha, nós já falamos, inclusive tivemos a oportunidade ontem, falamos com o secretário Manuel Vitório. Eu tenho impressão, ele disse das dificuldades, mas nós da federação fizemos um documento, uma carta, mostrando a ele as nossas dificuldades. E o secretário foi muito sensível, mas entende também, e nós também entendemos, a dificuldade do Estado. Agora, leve-se em consideração que nós já estamos chegando a 1 mês as lojas fechadas. Principalmente o pequeno, médio, microempresário não tem condição de fazer esses pagamentos. Nós até conversando com o secretário, sugerimos que os bancos fizessem alguma ação, o governador do estado, o nosso Rui Costa, fizesse um convênio com os bancos poderiam antecipar esses recursos para o governo do estado, e o governo do estado
dilatar o prazo, dar uma carência e pagar, e os empresários pagariam isso em 6 meses, em 1 ano, eu acho que seria a única saída, porque os bancos, obviamente, iriam com a taxa menor, com uma condição menor. O Estado receberia o recurso e os bancos cobrariam uma taxa de sacrifício. Nós entendemos que os bancos, principalmente os bancos particulares, cobram taxas exorbitantes e seria a hora, desse momento da crise, eles cederem um pouco e cobrarem um juro menor. Eu acho que se fosse sem juro, pela crise que seria interessante para nós do comércio, do serviço e do turismo. Mas por enquanto, então, apenas ideias, discussões, nada concreto, né? Isso foi uma conversa que nós tivemos ontem via telefone com o secretário Manuel Vitório, e ele disse que ia levar a proposta para o governador, mas isso depende um pouco de conversa, de negociação com os bancos. Nós temos os bancos oficiais, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Os bancos oficiais estão se mostrando muito sensíveis aos nossos problemas, mas esbarra um pouco na burocracia, porque Brasília, em vez de nos ajudar, Brasília nos atrapalha muito, infelizmente. Ok, muito obrigada, Carlos, presidente da FEComércio, pela participação aqui com a gente hoje no Bahia no Ar, falando dos impactos na economia, né, em função do fechamento do comércio nesse período de isolamento social e também do cancelamento dos festejos de São João em muitas cidades aqui da Bahia, né, que já confirmaram, possivelmente no estado inteiro, aconteça o mesmo. Volto com você aí no estúdio, viu, Smetak? E amarrou a entrevista de uma forma pertinente. Se tem algo que atrapalha a vida do brasileiro, é Brasília, viu? Obrigada, Carlos Andrade. Boa Páscoa para o senhor e para a família também. Toda a categoria recebeu o abraço dele.